Leila veta a saída de Vitor Reis no Palmeiras e transferência fica para 2025. Zagueiro de 18 anos despontou neste ano no time de Abel e tem contrato com o clube paulista até o fim de 2028. Janela fechada no Alviverde. Na última segunda-feira, a janela de transferência se encerrou para os times brasileiros e o Palmeiras não trouxe nenhuma surpresa de última hora aos seus torcedores no mercado da bola. Os reforços do Verdão no meio do ano foram os já conhecidos da torcida, o lateral Giai e os meias Felipe Anderson e Maurício. Presidente Leila chegou a buscar informações sobre David Washington, mas o jogador seguiu no Chelsea. Com a lesão do lateral esquerdo Piquerez, notícias do Palmeiras dão conta de que será cogitada a contratação de um novo defensor, mas Abel decidiu apostar em Caio Paulista. Já sobre saídas, times europeus procuraram a presidente Leila Pereira para tentar a contratação do zagueiro Vitor Reis, mas a dirigente palestrina não aceitou negociar nesta temporada, segundo informações de Jorge Nicola. Saída só deve acontecer em 2025. Vários dos gigantes europeus já fizeram contato com os representantes do atleta e com João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base. Ultimamente, esses contatos têm sido feitos com Anderson Barros, iniciou Nicola. Leila comunicou aos interessados que não vende Vitor Reis nesta temporada. Essa negociação fica no mínimo para o ano que vem. Existe convicção interna de Abel Ferreira que trata-se de um atleta com potencial para ser jogador de seleção brasileira, completou o comunicador no YouTube. O zagueiro ganhou espaço no time de Abel nesta temporada e já soma 14 partidas. Ele alterna entre titularidade e banco de reservas, tendo em vista que tem a concorrência de Gustavo Gomes e Murilo. Real Madrid está de olho no zagueiro. Vitor Reis tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2028 e multa para o mercado europeu em 100 milhões de euros, 623 milhões de reais na cotação atual. O Alviverde quer primeiro ter o retorno esportivo com o zagueiro e depois lucrar com uma futura negociação. Entre os times europeus interessados na cria do Palestra está o Real Madrid de Endrick, como noticiou a página Bolave Palmeiras. O jogador está sendo analisado pelos merengues e uma oferta pode chegar em 2025. Palmeiras confia em Caio Paulista e números do novo lateral justificam desistência por Alex Sandro. O jogador ganhou espaço com lesão de Piquerez e erros de Vanderlan em jogo contra o Botafogo pela Libertadores. As negociações do Verdão. O Palmeiras se viu em uma sinuca de bico. Titular incontestável, Piquerez sofreu uma grave lesão e só voltará a jogar em 2025. Com isso, o clube foi em busca de reforços. Sem seu principal jogador, o Palmeiras chegou a sondar Alex Sandro, que foi contratado pelo Flamengo. O Verdão, então, contou com uma solução caseira para resolver isso. Caio Paulista vem assumindo a posição e está fazendo bem o seu trabalho. Os números do lateral justificam a desistência do Verdão em fechar com Alex Sandro. Os números de Caio Paulista. Ao todo, nesta temporada, Caio Paulista esteve em 27 jogos com a camisa do Palmeiras. Apenas em 2024, o time alviverde já entrou em campo em 54 oportunidades. Os números do lateral chamam a atenção. Ao longo dos 27 jogos, ele soma 1.166 minutos, com apenas 3 assistências distribuídas. Ele não soma nenhum gol pelo Palmeiras. Com a camisa do Verdão, Caio Paulista, que foi chamado para conversar com Abel, já soma 17 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Esteve em partidas do Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O novo lateral titular, Caio Paulista, que ficou fora da Libertadores por desconforto, é ponta de origem, mas ganhou espaço como lateral após a lesão de Piquerez. Desde então, o ex-São Paulo tornou-se titular na posição. Até agora são 4 jogos como dono da posição. Ele começou a ganhar a vaga na derrota para o Flamengo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele deu assistência para o único gol da partida de volta. Na Libertadores, Vanderlan foi titular contra o Botafogo e vacilou no gol do adversário. Desde então são 4 jogos com Caio Paulista sendo titular em todos. 600 mil reais. Testor recebe péssima notícia e punição é colocada em jogo após pressão do Palmeiras. Empresário norte-americano bateu de frente contra cartolas no Brasil e pode sofrer uma dura punição. Seria a maior já aplicada no futebol brasileiro para esses casos. Situação quente. Testor e Leila Pereira trocaram farpas nos últimos meses e ambos viraram grandes rivais e essa rivalidade passou para o campo, com os jogos entre Palmeiras e Botafogo ficando muito acirrados.
Leila entende que Testor ultrapassou todos os limites falando sobre manipulações e colocando o Palmeiras como um clube que foi beneficiado por supostos erros das arbitragens. O dono do Fogão argumenta que não acusou o Palmeiras em nada, e sim, houve erros dos árbitros que consequentemente teriam ajudado o Verdão a conquistar pontos e assim, sendo campeão. Multa e punição pesada. Nesta terça-feira 3, surgiu a notícia de que John Testor pode sofrer uma punição pesada de 810 dias por falar em manipulação. A denúncia foi feita pelo STJD e o empresário ainda pode ser multado em R$600 mil. Essa informação foi passada primeiramente pelo portal Globo Esporte. A defesa de Testor já foi notificada para responder sobre as 35 perguntas feitas pelo auditor. O cenário ganha mais um capítulo importante envolvendo toda essa polêmica. Palmeiras acompanha de perto toda essa situação e pressiona há meses para que o dono do Botafogo seja punido pelas declarações que fez sobre o Campeonato Brasileiro, deixando muitos clubes expostos. Revolta geral. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, também ficou revoltado com as falas do empresário norte-americano e foi outro clube que fez força para que Testor fosse denunciado. Apesar de toda essa pressão, o dono do Glorioso não pretende ceder ou voltar atrás de tudo que falou. Ele tem a plena convicção que tem tudo para provar o que declarou e mostrar um novo cenário para o futebol brasileiro. PVC aponta quais jogos serão determinantes para o Palmeiras ser campeão do Brasileirão. Jornalista acredita que é possível o título, mas faz ressalva sobre os próximos jogos do Verdão. Palmeiras segue vivo na luta pelo Brasileirão. O Verdão conseguiu um importante resultado na noite do último domingo, 1 grau de setembro, e continua no G4 em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, como repercutiu o Bolave Palmeiras. Jogando na Liga Arena, o Alviverde Paulista venceu o Atlético PR por 2-0, com gols do meio-campista Maurício e do atacante Estevão, chegando aos 47 pontos, a 3 do líder Botafogo. Agora, o Verdão terá um longo período para voltar aos gramados. Isso porque nos próximos dias o Brasileirão dará uma pausa por conta das eliminatórias para a Copa do Mundo. O próximo compromisso de Abel Ferreira e companhia está marcado para o dia 15 de setembro, contra o Criciúma, no Allianz Parque. O Verdão tem mais 13 decisões. O Campeonato Nacional só se encerra em dezembro. O Palestra tem uma tabela considerável bastante acessível, mas tem alguns empecilhos como um clássico contra o Corinthians, e os concorrentes diretos ao título como Fortaleza e o Botafogo. Palmeiras terá confronto direto contra Fortaleza e Botafogo no Allianz Parque. A boa notícia é que os duelos contra os concorrentes diretos serão no Allianz Parque. Os embates contra o Fortaleza e o Botafogo estão programados para acontecer na 33ª e 36ª rodada. Mas para o jornalista PVC, para chegar nesses jogos com chances de título e até na liderança, o Palmeiras tem que vencer os próximos 5 jogos se quiser ser campeão. O jornalista ainda destaca que serão jogos difíceis uma vez que o Criciúma e RB Bragantino estão brigando na parte de baixo da tabela. O Vasco melhorou muito e o duelo contra o Atlético Mineiro será no estádio do Brinco de Ouro da Princesa. PVC aponta sequência determinante para o título do Palmeiras. O Palmeiras tem que somar 5 vitórias seguidas e é possível que nessa sequência ele ultrapasse o Botafogo e o Fortaleza. Mas nesse caminho tem o Criciúma, o Vasco melhorou muito, não perde há 8 jogos, então é um jogo dificílimo, e o Palmeiras vai ter que jogar no Brinco de Ouro de novo. Contra o Atlético Mineiro, afirmou o jornalista que concluiu. O Palmeiras tem uma campanha de recuperação, que é mais plausível do que a do ano passado, mas não tem festa do caqui todo ano, não tem como ter certeza que vai virar. Acho que tem que ganhar 5 seguidas. Contratação de David Washington pelo Palmeiras tem decisão final e Santos continua no Chelsea. Atacante revelado pelo Santos foi aprovado no Alviverde Paulista, mas vai continuar atuando na Europa em 2024. Novas tentativas no mercado. O Verdão investiu pesado neste meio do ano e gastou mais de R$100 milhões em contratações. Chegaram o lateral direito Gia e os meio-campistas Maurício e Felipe Anderson, como repercutiu o Bolave Palmeiras. Nos últimos dias antes do fechamento da janela de transferências, a diretoria palmeirense fez novas movimentações tentando novos reforços. Alex Telles despertou interesse, ainda mais depois de rescindir com o Al Nassr, da Arábia Saudita. No entanto, o Alviverde Paulista acabou se frustrando. Isso porque o lateral esquerdo que disputou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira, acabou fechando com o Botafogo. Leila Pereira, Anderson Barros e companhia também se interessaram na contratação do atacante David Washington,
ex-Santos e atualmente no Chelsea da Inglaterra, e teve a concorrência do Flamengo. Atacante vai seguir na Europa. Em meio a isso, o Verdão se assustou com os valores e viu o Flamengo ganhar força nas conversas com o jogador. Sendo assim, ele ficou muito perto de fechar negócio com os cariocas. Todavia, notícias do Palmeiras reveladas pelos jornalistas André Hernan e Felipe Silva, do All Sport. O Chelsea resolveu não negociá-lo e deu preferência em um empréstimo para o Rio Ave, para ele ganhar mais bagagem na Europa. A informação é que o jovem atacante de 19 anos gostaria de voltar ao Brasil e a postura dos Blues acabou surpreendendo. No Rio de Janeiro, o Flamengo dava o negócio como encaminhado. Sem um 9. A cúpula do maior campeão nacional tentou muitos nomes nesta janela para a posição de centroavante, mas não conseguiu ter sucesso. Antes de David Washington, outros nomes de impacto foram tentados. Gabigol, Gabriel Jesus e Vitor Roque foram alguns desses nomes, mas nenhuma das tratativas evoluiu. Com isso, o argentino Flaco Lopes deverá ser a esperança de gols no decorrer da temporada.